digital e pesquisadora curiosa cibernética. Vou, a partir de agora, levar vocês através de bits para conhecer um pouco deste incrível mundo da tecnologia da informação e comunicação. Vamos conversar com o programador, mestre pela UFPE e consultor de empresas Luiz Vieira, que vai nos contar uma história incrível do primeiro computador criado e produzido no Nordeste, aqui no Recife, o computador Corisco. Me graduei na Universidade Federal de Pernambuco, ainda no meados dos anos 80, em 1986. Me graduei lá no antigo Departamento de Informática, hoje Centro de Informática de Pernambuco, né, o SIM, famoso SIM aqui para nós aqui da região. Mas em 2011 eu retornei à universidade, fiz um mestrado na área de ciência da computação, uma especialização mais focada na área de inteligência artificial. Bom, como todos nós daquela época, né, a gente começava a nossa vida como programador de computador. Então foi assim que eu comecei minha vida profissional. Tive o contato, inclusive, na época com o Corisco, que era um projeto também da Elógica, né, que era a construção do primeiro computador aqui nordestino fabricado aqui no Brasil, ainda na época da reserva de mercado, nos anos 80. E eu comecei a ter os contatos com o Corisco por aí. Quando eu entrei na Elógica, né, que fui trabalhar lá com o Belarmino, esse projeto do Corisco ele já vinha em andamento, já vinha em curso. Eu não participei assim da ideação, né? Eu conhecia um pouco pelo que ele me falava, então talvez possa haver alguma imprecisão aqui no que eu vou falar. Naquela época, os computadores, como eu falei, eram computadores de grande porte, e o que nós tínhamos na ponta era o que a gente chamava de terminal, né? Era um computador, era um monitor de vídeo com um teclado, que a gente chamava de terminal burro, né? Porque ele não tinha inteligência nenhuma, ele era apenas um reflexo do que acontecia no computador central, né? E aí exigia que toda a comunicação online, né? Hoje em dia a gente, né, fala de coisa online, fala em megabits, em não sei o que, em gigabit, mas naquela era kbit, né? E olhe lá, tá certo? Então a comunicação era um gargalo. Então a ideia que surgiu, na época tinha que se atender de forma mais eficaz. A ideia era automatizar um cartório, né? Que era que se colocar na ponta algum nível de inteligência para que houvesse mais velocidade no atendimento e o cartório ser online, funcionar online. E Belarmino, com a sua genialidade, né, juntou-se com uma outra figura também genial, que também nos deixou por conta da Covid, né, que era Rildo Pragana, um físico da universidade. E nessa ponte, né, empresa universidade, eles bolaram o Corisco, que tinha algum nível de processamento local. Era um terminal mais inteligente. E essa coisa terminou evoluindo para ser um microcomputador. O Corisco ele tinha uma característica interessante, né? Porque ele era um módulo único, assim, era um gabinete só, com um monitor de vídeo, processador Z80, um ou dois drives disquete, vocês sabem que é um disquete, né? Aqueles, né? Um disquetinho flexível, ali de 5 1/4 de polegada, né? Com a memória que eu nem me lembro mais, mas ridícula, né? Hoje em dia, né? Quando a gente conseguiu colocar o primeiro hard drive, que o primeiro HD era 5 MB, a gente achava aquilo ali um abuso de memória, era tanta memória em 5 MB, né? Hoje em dia 5 MB não tem nem no relógio mais, né? Nem no pendrive mais barato que tem, já é em giga. E era mais ou menos essa. A gente evoluiu daí para uma máquina que já tinha um HD e tal, aí foi evoluindo, passamos a trabalhar com um processador 8088, daí, que era de 16 bits, né? Então era uma coisa assim diferente do que se tinha na época. Era ao mesmo tempo um terminal inteligente e era também um microcomputador. Então ele era híbrido, ele podia ser conectado a um computador grande porte, funcionar como um terminal, já com algum nível de inteligência local, para dar mais velocidade e consumir menos recursos da linha, já que a linha de comunicação era
uma constraint, né, como se diz, uma restrição para o desempenho da comunicação. E a ideia era essa. Então, daí surgiu o projeto, e isso foi tomando uma dimensão, num sonho de Bellarmino, de construir uma indústria local de produção, porque do mesmo jeito que você tem uma montadora de automóvel que em torno dela ficam várias outras empresas produzindo para ela, a ideia era essa. Então, junto com a construção do projeto, o projeto Corisco, ele não era só um projeto tecnológico, ele também era um projeto, digamos, econômico, né, de mudança econômica. Então, a ideia era, por exemplo, tinha um pessoal que fabricava os gabinetes, né? Então, houve pessoal que fazia as placas de circuito, pessoal que fabricava as fontes de computador. Então, ele chamava-se, como Bellarmino sempre muito irreverente, ele dizia que era o Vale da Areia, né, em contraponto ao Vale do Silício, né? Então, eles diziam, vamos fazer o Vale da Areia aqui, né, como uma referência ao sertão aqui e tal. E botou o nome Corisco como referência mesmo ao cangaço e tal, né? Quer dizer, essa é um pouco da história, e aí a partir daí isso, né, montou-se uma linha de produção para isso, quer dizer, saiu daquela coisa da prancheta, dos projetos, do experimento para se tornar um produto mesmo, com acabamento, com tabela de preço, com material de comunicação, de marketing, e se vendeu muita máquina. Se vendeu muita máquina, né? O que é que acontece? É que essa época, nós estamos falando aí da segunda metade dos anos 80, entre 85 e 90, foi a época em que começou a cair a reserva de mercado, né? E os PCs, veja, nós estamos falando do computador do Corisco, ele era uma tecnologia, né, do processador que a gente chamava de 8 bits, o Z80, e os processadores de 16 bits, né, a IBM estava começando a lançar, já tinha lançado isso nos Estados Unidos, a gente tinha reserva de mercado que, de certa forma, impedia que isso chegasse em massa aqui, mas aí começaram alguns grandes grupos, né, a fabricar máquinas de 16 bits, então a gente começa a ver a CID, que depois era uma empresa, tornou-se uma empresa do Bradesco, a Itautec, empresa que era do Grupo Itaú, que existe até hoje, e outras empresas começaram a entrar nesse mercado, né? E quando caiu a reserva de mercado, começou-se a importar muita coisa, né? Trazer muita coisa, comprar-se muita coisa. E a empresa não teve condições de, então, competir com esse mercado. Quer dizer, foi uma questão mesmo de... Não deu, né? Então, houve várias situações que não faz sentido. Essa é a história, mas... Durante aí alguns anos, eu diria aí, sei lá, 5, 6 anos, 4, 5, 6 anos, a empresa fabricou, entregou, botou para funcionar, foi usado aqui pelo Detran, foi usado pelo Bandep, foi usado por várias empresas privadas, compraram escritórios de advocacia, empresas do varejo. A gente fez um projeto aqui com o CDL para colocar os nossos terminaizinhos inteligentes nas lojas para haver consulta do SPC online, que tinha que ser por telefone, quando o cara ia fazer o crediário, então vendemos muitas dessas máquinas. Quer dizer, houve muita coisa boa, né? A Secretaria da Fazenda usou nos seus postos de fronteira, o Banorte comprou máquina, nós trocamos os subcentros do banco, que eram equipamentos antigos da IBM, nós colocamos rede de Corisco lá para rodar. Então, teve muita história bacana. Aí já eu participei como programador de computador, fazendo software para rodar nos Corisquinhos lá, né? E rodava a folha de pagamento nos Coriscos, então tinha aqui empresas, né, a IRCA lá de Carpina, tinha pessoal aqui da Imperial Diesel, rodava, né? Empresas da época, né, que compraram, rodava a folha de pagamento, rodava a contabilidade. Muitas usinas compraram também sistemas, a gente vendia a máquina e fazia os sistemas para os computadores pequenos, coisa que naquela época estava se começando a fazer. Então essa é um pouco da história, que foi muito bacana, muito, muito rica, né? E aí as coisas foram evoluindo nessa velocidade de competição e nós não conseguimos acompanhar.